o porquê é que você vive com medo, com ansiedade, com insegurança e principalmente como neutralizar tudo isso na sua vida. Muitas pessoas me dizem assim: Daniel, eu sei que na verdade o problema da minha vida é a autossabotagem. Eu acredito que é por conta da autossabotagem que eu não conquistei tudo aquilo que eu poderia ter conquistado na minha vida, que eu não consigo viver em paz, que eu não consigo me livrar da ansiedade, que eu estou vivendo constantemente com medo. E elas me perguntam: é isso mesmo? É autossabotagem? E sim, pode ser que seja a autossabotagem o problema, o que vem causando tudo isso na sua vida. Mas aí elas me dizem assim: então, eu já entendi isso e eu sei que eu estou me sabotando. Opa, aí já não. Autossabotagem não é você se sabotando. Por que você iria fazer isso? Pensa comigo. Por que você iria sabotar a sua própria vida? Faz sentido isso? Lógico que não, né? Você jamais faria isso. Ué, então se o problema é a autossabotagem e não sou eu que estou me autossabotando, quem é? O autor best-seller Eckhart Tolle conta uma história interessante. Diz que ele estava num momento muito complicado, muito difícil da vida dele, estava completamente em depressão, inclusive até nesse momento pensando em tirar a própria vida. Aí ele disse que ele sentou num banco de uma praça ali e por um momento ele pensou assim: eu não aguento mais conviver comigo mesmo. E aí ele teve uma espécie de um insight, de uma epifania ali. Ué, como assim eu não aguento mais conviver comigo mesmo? Percebe que tem duas pessoas nessa frase? O eu e o comigo mesmo? E aí ele começou a se aprofundar nesse assunto e hoje é um grande autor best-seller, dá grandes treinamentos no Google, tá estourado aí no mundo, transformou completamente a sua vida justamente por compreender essa diferença. Um outro grande autor, Timothy Gallwey, ele escreveu um livro super famoso chamado The Inner Game of Tennis, o jogo interior do tênis, percebeu uma coisa parecida. O que era estranho no Tim Gallwey? Ele percebia que nos treinamentos, Tim Gallwey foi um grande treinador de tênis, e ele percebia que durante os treinamentos, os seus atletas eram similares muitas vezes, tecnicamente, fisicamente, e durante os treinos até que tinham performances similares, muitos deles. Agora, durante os jogos, alguns se destacavam, alguns iam muito bem e outros não conseguiam jogar bem, iam mal. Alguns perdiam muitos jogos mais na parte final, outros não conseguiam bem no início do jogo. Isso era uma coisa que ele ficava pensando muito com relação a isso. Por que isso acontece? Até que ele começou a perceber que os tenistas, antes de sacar, eles estavam falando alguma coisa ali. Ele percebia que eles falavam alguma coisa, ia lá e sacavam. Falavam alguma coisa, iam lá e sacavam. Ué, o que ele está falando? E ele começou a conversar com esses tenistas e perguntar para eles: amigo, eu percebo que você fala algumas coisas ali antes de sacar. O que você está falando? E os tenistas respondiam: ué, comigo mesmo. Aí ele falou: nossa, mas você conversa com você mesmo durante o jogo de tênis? E a resposta é que sim. E o que ele percebeu? Alguns tenistas, que eram justamente esses que estavam indo mal nos jogos, eles tinham uma série de pensamentos ali negativos com relação ao jogo. Do tipo: se eu errar esse saque, eu não vou mais conseguir me recuperar. Meu Deus, eu sempre tenho dificuldade na parte final. E a pessoa ficava ali com uma série de diálogos negativos, ela com ela mesma. E essa pessoa ia muito mal. Tinham outros que tinham sim um diálogo positivo, do tipo: eu vou lá, vou sacar agora, eu vou fazer o ponto, vou ser campeão, vou fazer acontecer. Esses sim tinham uma performance um pouco melhor, mas eles não conseguiam ser consistentes durante todo o jogo. Já outros tenistas, os grandes gênios, como por exemplo Roger Federer, sabe o que ele pensa ao longo do jogo? Nada. Ele tem o controle sobre a própria mente e ele consegue, ao longo de praticamente todo o jogo, estar com foco naquilo que é importante, que é o quê? O jogo, a bolinha, a raquete, e não mil e uma ideias que vão surgindo ali na mente. Então, voltando aqui para o nosso exemplo do livro. Se não é você que está comandando a sua própria vida, quem é então que vem comandando a sua vida? E a resposta é o seu ego. Ou você, na sua essência, comanda a sua própria vida, ou o seu ego é que vai comandar a sua vida.
E todos os seus problemas, toda a sua insatisfação, todo o seu medo, toda a insegurança, toda a ansiedade vem justamente do domínio do ego sobre a sua vida. Eu vou te explicar isso de uma forma muito clara, pode ficar tranquila, que hoje nessa Masterclass você vai compreender isso de uma vez por todas. Eu dei um exemplo aqui do livro, né? Você está tentando ler um livro e não consegue prestar atenção nesse livro. Mas isso acontece em várias situações da sua vida. Às vezes você fala assim, nossa, eu preciso dormir, tenho um compromisso importante amanhã. E você deita na cama e fica com a cabeça cheia de pensamentos. Ou remoendo coisas que aconteceram no passado, e o passado pode ser nesse mesmo dia, 15 minutos antes, ou há 20 anos atrás, ou cheio de preocupações com relação ao futuro. E de novo, o futuro pode ser algo que vai acontecer amanhã ou dali a 15 anos. E aí você não consegue dormir, você não consegue prestar atenção numa aula, você não consegue prestar atenção numa reunião do trabalho, você não consegue prestar atenção em cursos que você pode estar fazendo. E pior que tudo isso, você não consegue prestar atenção nas pessoas que você mais ama. Se você tem filhos, você está ali com eles de corpo, mas a sua mente está em outro lugar e você não consegue se conectar com eles. Você não consegue mais se conectar com os seus pais, você não consegue mais se conectar com o seu marido, com a sua esposa, com a pessoa que você se relaciona. Isso é muito, muito triste. Falando aqui de crianças, né, as crianças percebem isso na hora. Se você está ali com elas, mas está pensando no trabalho, pensando em outras coisas, elas ficam super irritadas, porque para elas isso é inadmissível. Como é que você está aqui, mas a sua alma não está aqui comigo? Isso é muito, muito importante. Você prestar atenção nisso. Então, como eu disse anteriormente, isso é autossabotagem? Sim, isso é autossabotagem. É você sabotando a sua vida? De forma alguma. Eu jamais faria isso. Não faz sentido. Então, o que é a autossabotagem? É o seu ego sabotando a sua vida. As pessoas dizem com frequência que o problema são os pensamentos. Às vezes você até acompanha, né, posts na internet, pessoas que trazem citações de grandes mestres do Oriente, e às vezes você, acompanhando essas citações, você pode acreditar que o problema é o pensamento. Só que isso não é verdade. Quer dizer que aquela citação que está no nome daquele mestre não foi dele ou ele falou alguma coisa errada? Não. A questão é que as pessoas pegam fragmentos e vão postando na internet e aquilo só faz sentido dentro de um contexto, muitas vezes da obra inteira. E esse fragmento isolado não faz o menor sentido. Então, o problema é o pensamento? Não, o problema não é o pensamento. O pensamento é algo muito importante para a sua vida. O homem já construiu coisas espetaculares, maravilhosas, através do poder do pensamento. E você pode fazer isso também quando você estiver vivendo na essência e estiver comandando a sua mente. Mas o problema não é o pensamento. O problema é o FMI. E o que é o FMI? É o fluxo mental involuntário. Vamos entender a diferença entre pensamento e FMI? Isso é muito importante para a sua jornada, para você começar a viver verdadeiramente uma vida em paz. O que é o pensamento? Se eu começar a te fazer algumas perguntas simples agora, você vai compreender isso de uma forma muito tranquila. Por exemplo, começa a pensar agora onde que você passou o último Réveillon, a festa de Ano Novo, a passagem do dia 31 para o dia 1º. Começa a pensar onde é que foi. Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar, por exemplo, quais pessoas estavam lá com você? Você estava sozinho, sozinha, tinha mais gente? Pessoas da sua família, amigos? Onde é que você estava? Consegue lembrar disso? Consegue lembrar a roupa que você estava? Ou a roupa de alguém que estava junto com você? Você consegue lembrar o que você comeu nesse dia? Começa a lembrar de tudo isso. Conforme você for lembrando, você está utilizando o quê? O poder do pensamento, que você está voltando no passado, um evento que já aconteceu. Isso é um problema? Não, isso é maravilhoso. Eu, na verdade, estou te dando as demandas aqui, perguntando coisas sobre essa festa de Réveillon, só como um exemplo, né? E você foi conseguindo fazer esse exercício. Muitas pessoas até, né, pessoas mais visuais, voltam lá para a festa. Parece que elas estão dentro da festa de novo e começam a olhar para as pessoas ao redor, para a comida e tudo mais. Isso é muito positivo. Da mesma forma, você pode utilizar o poder do pensamento para planejar a sua vida para daqui a 5 anos e construir um mapa para isso. Tudo isso é incrível, maravilhoso, super útil,
importante que você siga fazendo. Mas o que é o FMI, que é o real problema? O fluxo mental involuntário. É quando você quer fazer outras coisas, como por exemplo ler o livro, como por exemplo dormir, prestar atenção numa reunião, prestar atenção numa palestra, num curso, prestar atenção nas pessoas que você ama enquanto você está se relacionando com elas, e a sua mente começa a disparar uma série de pensamentos relacionados com o passado e com o futuro, sim, mas de forma completamente involuntária. Você não está de forma consciente pensando naquilo que você gostaria de pensar naquele momento. Não, sua mente vai disparando um após o outro e você não tem nenhum controle sobre isso. O autor Joe Dispenza diz que todos os dias nós temos de 70 a 90 mil pensamentos. Imagina, 70 a 90 mil pensamentos. E desses 70 a 90 mil, pelo menos 90% desses pensamentos são idênticos aos de ontem. Então, o que isso significa? Que 90% dos seus pensamentos, na verdade, é puro FMI. Eles estão saindo do seu controle. 2, você está recriando o seu passado o tempo todo. Você está vivendo um looping e não consegue sair do lugar. É por isso que muitas pessoas relatam que vão lá, se esforçam, estudam, buscam se desenvolver, buscam crescer, leem livros, assistem vários vídeos no YouTube, buscam por conhecimento, estão sempre se esforçando muito, acordando cedo, batalhando, e a coisa nunca acontece. Parece que elas estão sempre derrapando. Por quê? Parece que o seu dia é diferente. Você pode até ter mudado de cidade, mudado de emprego, mudado até de relacionamento, mas você está revivendo a mesma coisa o tempo todo. E o que está dominando a sua vida nesse looping criado pelo ego? O medo. E aí é o medo que gera a ansiedade, é o medo que gera a insegurança, o medo de falar em público, preocupações financeiras, preocupações com o seu trabalho, preocupação do que as pessoas vão pensar sobre você, aquela ideia de que você pode achar que é um fracasso, que você está atrasado, que você está atrasada, mil e uma coisas que o seu ego vem trazendo para sua mente que não são verdadeiras, mas que de verdade tiram a sua paz e desconectam você completamente da vida. Esse vídeo fez sentido para você? Você tem interesse em viver 99% da sua vida em paz, independente das circunstâncias que possam acontecer? Então, para isso, para que você possa viver na essência e não na escravidão do ego, é importante que você faça as práticas de presença que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas práticas de presença e entender como isso pode transformar a sua vida, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer o Portal da Consciência. Lá no Portal da Consciência você vai ter meditações, afirmações positivas, práticas e técnicas para que naturalmente, passo a passo, você vai vivendo cada vez mais na essência, descobrindo a pessoa incrível, maravilhosa que você é e passar a viver em paz, independente daquilo que aconteça no seu dia a dia. Legal? Então, clica aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, ou você pode buscar na bio do meu Instagram, que você vai entender o portal, tenho certeza que você vai adorar. Gratidão e eu vejo você por aí.